paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar um novo trimestre de estudos da Palavra de Deus. E a revista que a gente vai começar a estudar hoje tem como tema o cuidado com as influências dos meios de comunicação. Então são 13 lições, pessoal, abordando diversos temas relacionados às influências dos meios de comunicação na nossa vida. É um tema mega atual e que eu tenho certeza que vai agregar muito para o nosso crescimento espiritual. Então cola com a gente aqui, compartilha as aulas com a sua família, com seus amigos e vamos espalhar conhecimento da Palavra de Deus para o maior número de pessoas possível, tá bom? Estamos contando com vocês. Bem, vamos começar a nossa aula de hoje, que é a aula número 1. Que tem o título As Influências dos Meios de Comunicação. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução do assunto, tá? A gente não vai se aprofundar muito, porque tem bastante coisa para tratar nas outras 12 aulas. Então vamos lá. O texto bíblico da nossa aula de hoje está em 1 Timóteo, no capítulo 4. A gente vai ler o versículo 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Pega aí a sua Bíblia, tenho certeza que vocês já estão com ela por aí. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, nessa versão que eu gosto muito, já comentei com vocês. Então acompanhem aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 1, nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Agora, como que isso que a gente leu aqui se encaixa com os meios de comunicação? Os meios de comunicação, pessoal, eles podem, e nós sabemos que na verdade eles são, amplamente usados por esses enganadores, esses falsos mestres, para espalhar ensinamentos contrários à palavra de Deus. E são exatamente esses ensinamentos contrários que vão fazer com que muitos crentes se desviem do caminho. Opa, a gente tem uma informação muito importante aqui e que eu quero que vocês prestem atenção junto comigo. Nesse versículo que a gente acabou de ler, no versículo 1, o apóstolo Paulo está falando que nos últimos tempos, os que estão na igreja, ou seja, os crentes em Jesus, que vão se desviar da fé em Jesus e vão ser enganados por falsos ensinamentos. Então, galera, ele está nos alertando disso, nós, Igreja de Cristo. Então, Paulo fala que esses crentes, eles vão se tornar zelosos seguidores de espíritos enganadores. E, pessoal, a atividade desses espíritos enganadores, que Paulo está falando aqui, nada mais é do que, o principal objetivo deles, nada mais é do que enganar os homens, nós, desviando a nossa atenção para longe de Cristo. Sabe, quando eu estava estudando essa lição, eu me deparei com uma história verídica bem interessante e que vai me ajudar a explicar melhor o que eu estou falando. Depois vocês dão um Google lá nessa história e vão procurar, tem bastante coisa no Google sobre isso, vocês vão ver como é verdade o que eu estou contando aqui. Então, na cidade de Nova York, no ano de 1919, ou seja, 100 anos atrás, mais ou menos, existia um matadouro chamado New York Butcher's Dressed Meat Company. Era esse nome grandão mesmo. E esse matadouro, ele atendia, entre outros clientes, muitos judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos são aqueles super tradicionais, né? E a religião desses judeus ortodoxos, né, exige que os animais que eles vão se alimentar sejam mortos recentemente e sob a supervisão de um rabino.
Então, o prédio desse matadouro, como a maioria dos clientes eram judeus ortodoxos, o prédio do matadouro, ele possuía, inclusive, um lugar que eles chamavam de camarim para os rabinos, que ficava no andar de baixo do telhado e que era onde os rabinos ficavam para supervisionar a matança dos cordeiros lá, né? Pois bem, nesse matadouro tinha um animal que eles chamavam de bode Judas. Isso mesmo que vocês ouviram, bode Judas. O trabalho desse bode consistia, pessoal, basicamente em escoltar as ovelhas desde a beira do rio, onde elas eram desembarcadas, até o matadouro. Então, a gente está falando de 100 anos atrás, ok? As ovelhinhas vinham nesses navios e paravam lá no lugar. E esse bode Judas, que tinha, então, a função de levá-las até o matadouro. Gente, o pelo desse bode era branquinho e ele conduzia facilmente as ovelhas para o caminho da destruição, porque elas não eram sábias o suficiente para perceber que o bode era uma espécie de animal diferente delas. Todo mundo sabe, pessoal, que diferente do gado e dos porcos, que eles precisam ser impulsionados de alguma forma, né? Geralmente com o toque, quem já viu vídeos de abate dos animais, vocês veem que eles são cutucados, né? As ovelhas, elas não precisam disso porque elas seguem um líder. E por causa desse princípio de seguir um líder, é que possibilitava o trabalho do bode Judas. Pessoal, obviamente o bode era bonito, o bode era brilhante, o pelo dele era lindo e ele tinha uma aparência atrativa. Então ele servia do líder perfeito que fazia as ovelhas seguirem ele facilmente. Gente, para vocês terem uma ideia, foi calculado que durante a carreira do bode Judas, ele conduziu cerca de 4,5 milhões de ovelhas para a morte. Veja só. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, da mesma forma que o bode Judas se disfarçava de ovelha para conduzir aquele rebanho à morte, Satanás também se disfarça dessa forma e também quer nos conduzir à morte. E os espíritos enganadores, que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo 4, o versículo 1 que a gente já leu, esses espíritos enganadores nada mais são do que agentes de Satanás, tentando se disfarçar de filhos de Deus. E o único objetivo deles, pessoal, é desviar as ovelhas de Cristo em direção ao pecado e, consequentemente, à morte que o pecado carrega com ele. Trazendo esse entendimento aqui para a temática da nossa lição, né, que são os meios de comunicação. Os meios de comunicação, por si só, gente, só eles não trazem apenas prejuízos para quem os utiliza, né? Pelo contrário, pessoal, eles vieram para facilitar bastante a vida das pessoas, como a gente vai ver melhor daqui a pouquinho. Mas o pensamento de que os meios de comunicação em si, eles eram do diabo, já foram vencidos. O problema, pessoal, não é a televisão, o celular ou o computador. O problema é quem os utiliza e o mau uso que essas pessoas fazem deles. O uso indevido e de forma inconveniente por parte de pessoas maliciosas que controlam e manipulam os meios de comunicação acaba fazendo deles um veículo maléfico e prejudicial, principalmente para nós cristãos. Então, pessoal, deu para entender? Estão me acompanhando bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre a evolução desses meios de comunicação e os efeitos positivos e negativos disso para a humanidade, dessa evolução dos meios de comunicação. Então, pessoal, eu trouxe aqui um quadro com um pouquinho da evolução da comunicação humana, só para a gente poder visualizar melhor esse avanço e a gente conseguir analisar com maior facilidade os efeitos positivos e negativos. Então, eu vou chamar o quadro agora para a gente ver, tá bom? Viram só? O quadro chegou, viu como a tecnologia é uma beleza, pessoal? Não é de todo ruim? Mas vamos analisar nosso quadro então. A gente tem aqui, ó, a evolução da comunicação humana. Eu vou lendo para vocês acompanharem junto comigo. Então a gente tem aqui, ó, antes do século XX, nós temos aqui, ó, lentidão na velocidade das informações. Então as informações, elas chegavam para nós bem lentamente, né? Por exemplo, gente, se a gente fosse uma informação quisesse vir da Europa para o Brasil,
demorava mais ou menos uns 4 meses para isso acontecer, né? Então a gente tinha muita lentidão na velocidade das informações, né? Na verdade não tinha muita velocidade, né? Então a gente tem aqui, antes do século XXI, ausência ou poucos meios de comunicação. Então eram poucos ou não tinha nenhum, tá? Isso aqui a gente pode acompanhar melhor aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó, meios de transporte lentos. Então, como é que eles se locomoviam? Era ou através de animais, em cima de animais, ou em embarcações, né? Navios, que também, gente, demorava muito tempo, né? Era aquela viagem lenta, demorava um tempão para chegar. E aqui, acessos difíceis. Então, não tinham estradas. Então, além dos meios de transporte serem lentos, eram animais ou embarcações, ainda não tinha estrada asfaltada como a gente tem hoje, né? Então, tudo isso foi antes do século XX. Aí a gente tem o advento do século XX. E aí, o que acontece com a comunicação humana? Da lentidão, a gente foi para a rapidez. Rapidez na velocidade das informações. Hoje, se acontece alguma coisa lá na Europa, a gente fica sabendo 4 meses depois? Não, né? Maravilha. Eu me lembro quando aconteceu o 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas. Gente, a gente ficou sabendo quase que em tempo real e já faz bastante tempo, né? Era 2001, se eu não me engano, que aconteceu isso. E a gente estava sabendo em tempo real, já tinha vídeo dos aviões batendo nas torres, o mundo inteiro já estava sabendo. Por quê? Pós-século XX, as informações são rápidas, chegam a nós de maneira muito rápida. Hoje em dia, mais ainda, lá no tempo das Torres Gêmeas, ainda não tinha essa facilidade de WhatsApp, né? Era e-mail, acho que coisas assim. E hoje em dia não, acontece alguma coisa, tem alguém com um celular ali, filme já manda, né? E a internet toda tá sabendo. Então, o que mais que veio com o advento do século XX? A criação de modernos meios de comunicação. Aqui a gente tem o celular, a gente tem televisão, a gente tem o telefone, a gente tem a internet, né? Delícia. Que mais? Meios de transportes mais rápidos. Então, a gente tem a criação dos carros, do avião, que leva a gente muito rápido. E agora ainda a gente tem o trem-bala, né, pessoal? Que de uma cidade para outra aí você vai com muita rapidez e ainda vai deitado lá, né? Ainda vai se divertindo um pouquinho. Então, e também, junto com os meios de transporte mais rápidos, veio também o acesso mais fácil. Rodovias asfaltadas. Então, o acesso ficou mais fácil, né? Antes eles vinham de cavalo, de os animais ou as embarcações, mas agora não, agora tá tudo muito bonitinho, né? Tá tudo organizado. Então a gente vê aqui, pessoal, através desse quadro, que depois do século XX, a comunicação humana ela evoluiu muito, né? A modernidade dos meios de comunicação, eles propiciaram uma aproximação maior e um maior conhecimento entre os diversos povos. Como eu falei aqui, você consegue saber tudo. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho 30 anos, sou super nova, mas eu tenho que admitir que eu sou do tempo que eu fazia trabalho quando eu tinha uns 11, 12 anos. Os meus trabalhos de escola era folha de papel ao maço. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Vou apresentar qualquer dia. Folha de papel ao maço, era todo escrito à mão. Se eu queria colocar figuras, eu tinha que pegar o livro, tirar xerox, cortar as figuras e colar bem bonitinho. E as informações do meu trabalho também era da Barça. Já ouviram falar disso? Enciclopédia Barça? Era assim. E você veja como evoluiu. Hoje em dia, gente, se você quiser fazer o trabalho pelo celular, pegar todas as informações pelo celular, você pega. Não existe mais folha de papel ao maço, não existe mais cortar a figura para colar só na idade da Giovana, minha filha, que é 3 aninhos. Daí corta, cola, faz essas coisas. Mas fora isso, pessoal, é tudo impresso, tudo pelo computador, todas as informações, está tudo lá. Então, é óbvio, pessoal, que tem muita coisa positiva na evolução da comunicação humana. Muitas coisas. Um exemplo é isso, né? Eu sou da era do trabalhinho escrito. Hoje em dia isso não existe mais. É tudo muito fácil, é tudo muito acessível. E essa evolução que trouxe isso para nós. Vamos tirar o quadro daqui agora, vamos ver se ele sai do mesmo jeito? Vamos lá, vamos lá. Viu que bonitinho? Saiu, tá vendo? A tecnologia aqui tá boa, pessoal. Então vamos continuar.
A modernidade dos meios de comunicação, elas trouxeram para nós uma aproximação maior, como eu falei, um maior conhecimento entre os diversos povos. O pessoal da sede vai saber que a gente tem um amigo lá, quando a gente era adolescente, ele já tem a minha idade, mas quando a gente era adolescente, não vou falar o nome para não causar, mas ele falava com uma moça da Índia, pela internet, pelo MSN. E até hoje, na verdade, ele tem contato com essa moça da Índia. Então, você veja, a internet, ela faz isso, ela é essa ponte entre os povos, né? Você consegue imaginar, pessoal, um mundo sem telefone, sem internet, sem televisão, sem GPS? Sem GPS eu não consigo. Eu não me viro sem GPS. É praticamente impossível a gente imaginar um mundo sem essas coisas. Porque esses avanços que a gente está falando aqui, que a gente mostrou no quadro, eles marcaram de forma significativa a história das comunicações nesse século. E voltar atrás é um grande retrocesso, né? Então, por exemplo, você pega um telefoninho desse aqui, tem tudo. Tem câmera, você não precisa mais andar com máquina, porque tem a câmera. Tem o telefone aqui dentro, tem a internet, tem a mensagem, tem o vídeo, tem a televisão. Tá tudo dentro desse negócio, tá tudo aqui dentro. Então, voltar atrás é um grande retrocesso. No entanto, pessoal, essa estrutura de produção da comunicação contribuiu para uma mudança radical da sociedade. Atualmente, pessoal, os princípios morais e éticos que regem a nossa sociedade, infelizmente, eles estão sendo drasticamente modificados. E a família vem perdendo seu papel como um agente educador dentro da sociedade. Quero fazer outra pergunta aí. Em quantas casas tem a regra de não trazer o celular para a mesa na hora das refeições? Eu, desde que era solteira, já tinha essa regra. Acho que a maioria das casas é assim, né? Mas por que disso? Por que a gente pode trazer o celular para a mesa? Porque se fosse permitido, pessoal, todo mundo ia ficar só no celular. Cada um no seu mundinho, vendo e fazendo o que bem entende, e a gente não ia ter aquela troca tão rica, aquele momento tão rico de troca de informação entre os familiares. Por que eu estou falando que é rico? Porque é nessa hora que o pai ensina o filho no caminho que deve andar. E é através de atitudes assim que os espíritos enganadores vão ganhando espaço. Porque você, presta atenção, você absorve aquela informação através da internet. E quando você não compara essa informação com os princípios cristãos, você toma aquilo como verdade. E aí, pessoal, o teu pensamento começa a ser controlado por princípios contrários à palavra de Deus. É simples assim, galera. Esses dias, a filha de um pastor americano, que eu sigo ela no Instagram, ela publicou um negócio super interessante que eu separei para ler aqui com vocês. Vou abrir, ó. Eu deixei salvo aqui pra gente ver. Ela escreveu o seguinte, ó, tá em inglês, mas eu já vou traduzindo aqui. Como ser um rebelde ou uma rebelde em 2020? Primeiro, ame a Deus. Segundo, continue casado. Terceiro, crie os seus filhos. Esse é o novo rebelde. Você quer ser rebelde na nossa geração? Siga os princípios bíblicos. Ela está falando aqui, love God, né? Ame a Deus, stay married, permaneça casado e raise your children, crie os seus filhos. São valores cristãos que ela está falando. Os valores estão invertidos. Antes, isso aqui, que é a palavra de Deus, era o norte moral. E hoje em dia já não é mais. Seguir os princípios divinos é rebeldia para o mundo. Por quê? Porque você está andando na contramão, né? Acontece, pessoal, que a palavra de Deus nos chama exatamente para viver na contramão do mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, né? Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é andar na contramão, galera. Mas o que a gente tem visto é muitos cristãos se moldando aos princípios do mundo e virando as costas para os princípios da palavra de Deus, ó. Não quero saber. Então tem muita gente seguindo o bode, só porque tá todo mundo seguindo o bode Judas, não é? Não tem coragem de fazer diferente, de serem os rebeldes, como essa moça falou, que viraram para o outro lado e dizem que não vão por ali porque aquele caminho leva à morte. E decidem seguir o caminho que leva à vida. E esse caminho é Jesus, pessoal. E é simples assim. Ou você segue Jesus ou você segue o bode Judas que leva para a morte. Então, pessoal, Satanás ele tem se apoderado desses meios de comunicação para enganar e iludir as pessoas, afastando a gente de Deus.
E cada dia, pessoal, a gente é bombardeado incessantemente nos nossos lares, nas escolas, nos ambientes de trabalho, nas ruas, com mensagens, pessoal, filmes, novelas, né, séries, publicidades, informações, etc. A gente é bombardeado com isso todos os dias. E nós precisamos ter discernimento para não nos deixarmos ser influenciados por coisas que nos separam de Deus. A gente precisa ter cuidado, pessoal, para selecionar aquilo que a gente vai ler, o que a gente vai ouvir e o que a gente vai assistir. Eu tenho certeza, mas absoluta, que todas as séries, filmes, novelas e afins, o que quer que seja que vocês estão assistindo, eles quebram pelo menos um princípio bíblico, mas sempre é mais de um. Nunca é um, mas é pelo menos um, não é, pessoal? Então, para a gente finalizar um pouquinho esse assunto, a comunicação, ela tem um poder extraordinário. Toda comunicação, ela transmite informação, mas ela também impõe conduta, galera. E os meios de comunicação, muitas vezes, infelizmente, eles manipulam informações e podem causar as mais diversas influências na sociedade em que a gente está inserido. Tudo, absolutamente tudo, o que nós vemos, sentimos, fazemos, sofre influência dos meios de comunicação. E as novas tecnologias têm feito com que esse processo se torne cada dia mais abrangente. Portanto, pessoal, a gente tem que estabelecer a palavra de Deus como o único meio de orientação seguro para as nossas vidas. Em Efésios 6, pessoal, a palavra de Deus nos mostra que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Existe uma luta, existe uma batalha, e ela é contra Satanás e os seus agentes enganadores. Eu assisti um filme uma vez que os mocinhos estavam numa batalha, uma guerra, e eles precisavam chegar do outro lado do território para vencer a batalha. Só que quando eles foram lançados no campo de batalha, foi dado a eles um aparelhinho que mostrava onde estavam escondidas as armadilhas do inimigo. Era como se fosse um GPSzinho, que conforme eles fossem caminhando, esse aparelho ia mostrando para eles onde estariam as supostas armadilhas do inimigo. Ou seja, eles tinham na mão a possibilidade de chegar vivo até o outro lado e vencerem a batalha, porque aquele aparelhinho ia fazer eles escaparem da morte. Trazendo para a nossa realidade espiritual aqui. Nós também estamos em guerra, certo, pessoal? A gente acabou de falar ali de Efésios 6, né? Que a nossa luta é espiritual. Então a gente está aqui numa guerra. Nós também entramos em guerra e a gente precisa chegar do outro lado. Qual é o outro lado? O céu. E Deus quer que a gente chegue lá vivos e não mortos em pecados. Como no exemplo que eu falei ali acima, a gente não foi lançado nesse campo de batalha do mundo sem um norte, sem um aparelhinho para nos guiar. Sabe qual é o nosso aparelhinho? A Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz do nosso caminho. É o conhecimento da palavra de Deus, pessoal, que vai nos avisar quando tem uma armadilha diante de nós, na nossa frente. Sabe aquela luzinha vermelha que começa a piscar quando tem alguma coisa errada? Essa luzinha é a Bíblia. Ela é o nosso norte, é o nosso manual de ética, é o nosso guia moral. Nossa vida aqui na Terra tem que ser pautada nos princípios celestiais, nos princípios eternos da palavra de Deus, no caminho que nos leva à vida, e não só vida comum, vida eterna. Nós fazemos parte, pessoal, da era da informação e não tem como fugir disso, né? A gente conhece o poder que a comunicação trouxe para a humanidade, a gente viu aqui na aula hoje, mas a gente tem que escolher seguir o padrão divino em todas as nossas relações. Como eu disse no começo da aula, hoje foi só uma introdução a respeito do que a gente vai tratar nas próximas aulas. A partir da semana que vem, nós vamos aprofundar mais nesses assuntos. Então, fiquem ligados comigo, com o professor Felipe, e vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus, o nosso guia, para que a gente não caia na conversa de nenhum bode Judas por aí, beleza? Eu desejo para vocês uma semana muito abençoada. E oro para que tudo que a gente começou a conversar hoje já possa gerar bons frutos dentro de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.